Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui da nossa análise diária e do nosso fechamento do mercado. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações também para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, que é o nosso link do grupo de estudos no Telegram, que a gente sempre está fazendo acompanhamento lá com o pessoal e sempre auxiliando. E tem o grupo de materiais também, que lá é um espaço somente reservado para postar os materiais para que vocês não percam todos os materiais ali no meio da conversa que a gente tem com o pessoal, certo? Então é muito importante que você participe desses dois grupos. Tem o link também do Instagram, é muito importante que você siga lá, que direto eu estou postando algumas coisas relacionadas ao mercado financeiro por lá também, certo? Então vamos fazer aqui nossa análise de fechamento de mercado do dia 17 que teve, que foi numa sexta-feira, e vamos fazer também a nossa análise para o dia seguinte da nossa operação, que vai ser para amanhã no dia 20, certo? Dia 20 de abril aqui, numa segunda-feira. Então, pessoal, o que a gente teve aqui? Ó? Logo no nosso momento de abertura do mercado, a gente pôde verificar que ele já veio abrindo, rompendo esse nosso topo aqui, que seria a máxima do dia anterior. Antes eu só vou puxar aqui, para que vocês observem que a gente traçou as nossas métricas sempre de suporte e resistência, como a gente sempre segue aqui, tá? Ó, a nossa mínima da movimentação, nossa máxima, 50% da nossa movimentação que seria o nosso alvo, 25% e 75%, certo? E como ele já deu aqui o nosso rompimento, a gente simplesmente replicou mais linhas lá para cima, caso ele continuasse subindo. Então, já que ele já movimentou próximo a nossa linha mais de cima lá, deixa eu só pegar aqui, deixa eu dar -1 para que você consiga estar visualizando essa linha que foi marcada. Ó. Como a gente pôde observar aqui, ó, tem que ficar um pouco meio que distante aqui da tela, mas vocês podem observar que ele abriu próximo à nossa resistência. Então, se a gente fosse para aplicar aqui a nossa técnica de abertura do mercado, deixa eu só chegar mais perto lá do gráfico. Se a gente fosse aplicar a nossa técnica de abertura do mercado, a gente tinha lá em cima que era próximo a um ponto de resistência, que não está aparecendo aqui, mas eu acabei de mostrar para vocês. E a gente viu que o preço ele buscou logo direto descer. Então, como a nossa técnica de abertura de mercado é essa, ele deu 50 pontos aqui de diferença e simplesmente vende. Ou se ele fosse para cima com 50 pontos a partir do momento de abertura, a gente comprava. Então aqui a gente conseguia pegar bastante ponto logo no momento de abertura. Ó. Se o preço ele abriu aqui, logo no começo aqui ele já andou uma média de 480 pontos. E 480 pontos, se a gente fosse para calcular aqui por mini contrato, a gente teria uma média aqui de R$ 96,00 por mini contrato. Obviamente, a gente não ia pegar os 480 pontos, mas que pegue 200 pontos aí. Então, 200 pontos já é um bom dinheiro aqui para que a gente já consiga estar tirando já um dinheiro já logo no começo do mercado para que a gente consiga já operar um pouco mais tranquilo nas nossas próximas análises. Então, esse é o objetivo aqui, que você ganhe dinheiro logo no começo, aplicando a nossa técnica de abertura do mercado, para que depois você consiga ter uma margem aí, por mais que você perca um pouco, obviamente, respeitando o gerenciamento, você vai ter uma margem que você consegue estar arriscando um pouco mais com o próprio dinheiro que você já ganhou no mercado, e não o dinheiro do teu bolso. Então aqui, se a gente conseguisse pegar no mínimo 200 pontos, a gente já tinha R$ 40,00 por mini contrato. Se fosse 2 mini contratos que você entrou, seriam, obviamente, R$ 80,00. Se fosse 5 aqui, R$ 200,00 logo no momento de abertura, certo? Então tem muita gente aqui que em menos de 5 minutos de mercado já está conseguindo fazer uma média de R$ 500,00, R$ 400,00, que o pessoal veio conversar comigo aqui no privado, e eu estou conseguindo ver os resultados que o pessoal do grupo está tendo aqui, certo? Então o que a gente teve aqui? Na nossa abertura, o preço simplesmente desceu, aplica a técnica de abertura do mercado. Se você não sabe qual que é essa técnica de abertura, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link para que você consiga também estar aprendendo como que a gente aplica essa técnica para já ter uma margem aqui, não vou dizer garantida, mas obviamente acontece às vezes também de errar, mas o nosso nível de assertividade nessa técnica de abertura é de uma média de 90%. Eu já fiz esses testes muitas e muitas vezes, até validar e soltar para vocês aqui como que a gente faz para poder estar operando, aplicando ela, certo? Então aqui o preço ele chegou próximo ao nosso suporte e ele já deu um candle de alta aqui, ó. Então dava para a gente ter aplicado um pouco de scalp aqui, ó. Vocês podem ver que ele tocou várias vezes no nosso ponto, até depois ele dá um rompimento, ó. A gente pôde ver que o preço ele começou
a dar uma segurada e depois ele começou a romper. Pessoal, caso vocês não queiram aplicar a técnica que a gente faz aqui de comprar no suporte, caso o preço reverta, a gente simplesmente reverte a mão, vocês podem esperar, por exemplo, um ponto de rompimento e o reteste dela. Ele retestou, no momento que ele vai descer aqui, pessoal, ó, vocês podem fazer uma venda, certo? Que nessa micro oscilação aqui de mercado, o preço desceu, subiu, desceu, é um rompimento da nossa microestrutura aqui. Então a gente simplesmente vai até o nosso próximo ponto, tá, pessoal? O que a gente está fazendo aqui é uma análise com o mercado parado. Obviamente, se você pegar no simulador para poder testar essas técnicas, vocês vão ver que é assim que a gente faz, tá? É assim que funciona. E aqui, ó, o preço desceu, chegou lá no nosso suporte, a gente simplesmente compra e o stop atrás. Sempre o stop atrás, tá, pessoal? Dá uma descolada do preço, não coloque em cima da linha, porque senão é muito possível que ele pegue, tá? Mas dá uma descolada no preço aqui assim, ó, se a gente for para poder programar nosso stop. Você fez sua compra, simplesmente pega o que o preço dá, fecha a operação em algum ponto específico ali e coloca o dinheiro no bolso, que esse é o nosso objetivo, é entrar na operação, pegar dinheiro e sair. O que os grandes deixam na mesa, a gente simplesmente aproveita dessa quantidade de dinheiro que tem ali com estratégia para que a gente consiga estar tirando um pouco dali sempre, certo? De cada operação que a gente vê que a gente consegue estar dando entrada. Então essa é a nossa estratégia aqui, tirar do que os grandes deixam na mesa. Pode ser pouco? Sim, pode ser pouco ali, em relação a todo o montante que tem, mas obviamente a gente não vai conseguir pegar todo esse dinheiro. Então o que o mercado oferecer para a gente simplesmente embolsa. Então o preço já subiu aqui, ele indicou um engolfo aqui para a gente, certo? Então a gente poderia ter, aqui no caso, como ele já estava próximo da nossa linha, não tinha muito o que a gente fazer, tá, pessoal? Ele não demonstrou um engolfo de baixa perto da nossa linha de resistência, tá? Então a gente não ia validar esse engolfo, porque ele já estava perto da nossa linha aqui de suporte, e se ele já estava perto da nossa linha aqui de suporte, a gente não ia fazer a venda logo no ponto de baixa dele aqui, porque esse tipo de engolfo aqui, ele tem que se formar próximo às nossas linhas de resistência, certo? Aí sim a gente ia dar entrada na operação, mas no meio do caminho assim, a gente não pega essa operação. Então é mais um detalhe que vocês têm que colocar para o operacional de vocês. Aqui ele tendeu a dar uma segurada e uma lateralizada aqui, certo? Mais ou menos nesse nível. Então, pessoal, se a gente tem 3 pontos, que nem eu sempre falo para vocês, se a gente tem 3 pontos já de confirmação, a gente tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos de confirmação, 2 pontos embaixo, a gente já tem nossas métricas de lateralização do mercado. Então, tocou embaixo, compra, tocou em cima, vende. Tocou embaixo, compra, tocou em cima, vende. Se o preço romper ao contrário, você simplesmente stop a operação. Ó. Como a gente pôde ver, certo? Stop a operação, você já conseguiu pegar o dinheiro que deu ali. Então aqui dentro a gente tem uma margem muito boa para a gente poder estar operando em relação ao nosso stop. Então por isso que é bom, pessoal. Analisa se o preço ele já lateralizou, deu de 2 a 3 pontos ali de lateralização, a gente confirmou a nossa lateralização. Se a gente confirmou a nossa lateralização, a gente aproveita nesses pontos de mercado para a gente poder dar entrada na nossa operação, certo? Obviamente ele não está mostrando nenhum candle ali de entrada, mas a gente tem a nossa confirmação de lateralização. Enquanto o mercado está segurando, a gente está aproveitando dessa oscilação de preço para a gente ganhar dinheiro. Então, nosso objetivo sempre é aqui, minimizar as perdas e maximizar os lucros. Obviamente, algumas vezes você vai acabar errando a operação, mas você tem que estar com o seu gerenciamento muito bem afiado para que consiga tirar o máximo de dinheiro desse mercado, que esse é o maior objetivo aqui nosso, sempre tirar dinheiro do mercado. Então aqui o preço veio segurando. Pessoal, já que ele indicou esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui é um ponto de rompimento, então a gente simplesmente vai com o preço, pode sair daqui e vir até o nosso alvo. Obviamente, se você já vê um candle que o preço, a ponta do preço está começando a esticar mais forte para baixo, pega lá a tua venda aqui que você fez e vem protegido no mercado, vem protegendo no mercado até onde ele der dinheiro. Se o preço retornar aqui, ó, pum, estopou a operação, acabou, aguarda a próxima oportunidade, certo? E depois disso ele veio, buscou os nossos 25% da movimentação anterior e aqui é um nível de suporte nosso. O nível de suporte a gente compra, a gente poderia de repente ter esperado o candle aqui fechar e esse nosso nível aqui a gente faria uma compra um pouco descolada aqui do preço para tentar buscar o nosso fechamento aqui, certo? Não, poderia ser que você vinha acompanhando com o preço, tentando buscar aqui o nosso ponto, mas obviamente se ele passou lá, você não deixa voltar desse ponto anterior aqui. Se ele voltar desse ponto anterior aqui, você simplesmente stop a operação e coloca dinheiro no bolso, certo? Aqui ele deu uma segurada dentro desse nosso range entre 25% e 50% da movimentação do dia anterior. Aqui ele também não conseguiu
completar o rompimento aqui, mas ele já deu o nosso retorno aqui de Fibonacci. Se a gente fosse para traçar uma Fibonacci aqui, ó, por exemplo, dessa queda, então a gente já teria o nosso retorno de Fibonacci em relação a essa nossa queda aqui desse mercado, certo? Então a gente teria aqui essa nossa estrutura, ó, 50% daria mais ou menos aqui, tendendo a buscar até 61,8%. Então o Fibonacci aplicado a essa queda aqui, certo? A gente conseguiria aplicar. Então a gente poderia tanto ver essa queda aqui para a gente poder aplicar ou ver essa queda inteira para a gente aplicar, certo? Sempre quando o preço ele faz isso e dá uma segurada aqui lateral, a gente tem dois pontos de queda. A gente tem esse que a gente pode estar segurando com a nossa Fibonacci para poder ver até onde ele vai, e tem esse aqui. Se o preço tivesse rompido esse 61,8% aqui mais lá para cima, aí sim a gente ia arriscar o nosso outro Fibonacci para poder ter como parâmetro, possivelmente aqui ia dar mais ou menos próximo aos nossos 50% de toda essa queda. Então a gente teria todas essas nossas métricas para poder aplicar, tanto a Fibonacci dessa estrutura, quanto a Fibonacci da estrutura maior. Então aqui ele parou já logo na nossa estrutura de Fibonacci ali dessa nossa queda. Então a gente tem pontos aqui indicando que o mercado está empurrando para baixo, ó, certo? Ele começou a deixar algumas zonas de proteção de preço empurrando para cima, que ele segurou mais ou menos próximo a esse nosso ponto, ó. Então a gente tem esses nossos pontos que o preço tendeu a segurar. Obviamente, com o gráfico parado aqui a gente consegue fazer toda essa análise, mas é importante que a gente faça essa nossa pré-análise do mercado para que a gente consiga estudar os nossos próximos dias. Então a gente precisa parar o gráfico, sentar e observar o que o preço fez e o que o preço respeitou. Para quando a gente for testar antes de entrar na conta real, na simulação, para poder validar essas nossas estratégias, a gente consiga verificar tudo isso que está acontecendo. Então, por isso que eu passo todos os dias para vocês o nosso fechamento de mercado e a nossa análise para o dia seguinte. Para quê? Para que você consiga perceber esses nossos pontos. E você conseguindo perceber esses pontos onde o preço tende a segurar, você vai ser um pouco melhor, muito melhor, na verdade, muito mais efetivo nas suas operações se você fizer essa análise de fechamento do mercado. Para mim, fez total diferença essa análise. Eu sempre fazia todos os dias essa análise aqui, eu continuo fazendo nas operações, e agora eu estou pegando e passando para vocês o que vocês precisam fazer, essa pré-análise do mercado. Então é muito importante que você entre aqui no vídeo e veja todos os dias toda a nossa análise de fechamento do mercado e nossa perspectiva para o dia seguinte. Não quer dizer que vai acontecer no dia seguinte a nossa perspectiva, mas a gente sempre tem estratégias para caso ele aconteça algumas coisas com que a gente consiga antecipar, certo? A gente antecipa a nossa visualização do que pode acontecer, e se o preço começar a trabalhar naqueles pontos específicos, a gente já tem uma estratégia definida para que a gente consiga tirar o máximo de dinheiro desse mercado. Então essa é a nossa estratégia, certo? Tanto é que aqui, ó, na frente, a gente pode observar que depois que o preço ele deu toda essa queda aqui, certo? Ele deu esse falso rompimento, podemos dizer aqui, e retornou já com o nosso preço de mercado ali. Ó. O preço ele segurou mais ou menos nesse nível aqui, certo? Que são pontos onde o preço tende normalmente a dar uma segurada. Então a gente teria até esse nível, se ele rompesse, ele viria até o nosso nível aqui, podendo buscar até preços mais lá para o fundo, certo? Então a gente simplesmente replicava nossas linhas lá. Então, voltando a falar dessa linha aqui, ó, já que ele tinha uma métrica aqui nossa, que ele desceu, subiu, desceu de novo aqui, subiu lá nesse nosso ponto, o que a gente tem aqui? A gente tem, já que ele segurou, a gente tem um nível de resistência aqui muito bem explícito aqui pra gente, certo? Porque ele já segurou uma aqui, segurou a outra aqui, segurou a terceira aqui, pessoal. A partir do nosso ponto de fundo aqui, ó, que ele já indicou, é rompimento. Rompimento vai até o nosso próximo nível. Obviamente, se você souber técnica de proteção de preço, você vem simplesmente acompanhando o preço, tendendo a buscar o que o preço vai te dando, vai fazendo a proteção. Se o preço voltar, tender a retornar para cima, você simplesmente fecha a operação e conseguiu maximizar os seus ganhos aqui na operação. Aqui a gente pode observar que o preço ele tende a dar uma segurada aqui também, e a partir desse ponto aqui ele deu um rompimento forte, retestou esse nosso nível aqui, para depois ele buscar mais níveis acima. Pessoal, rompeu também, sempre em rompimento a gente sempre vai fazer a nossa operação a favor da tendência, tá? A gente tem aqui já a nossa tendência muito bem definida, deixa eu riscar aqui de novo para que você consiga ver. Ó. Aqui o preço tendeu a segurar e aqui a gente tem nossa tendência definida já. Ó. Então se o preço ele fez isso, desceu, segurou e começou a fazer aqui pontos para a gente desse tipo aqui é um ponto de rompimento, tá? No ponto de rompimento, por mais que ele dê uma oscilada aqui, a gente só vai estopar se ele tender a cair aqui para baixo.
Então aqui a gente pode fazer compra na nossa linha de tendência de alta. Essa técnica, pessoal, de rompimento com linha de tendência de alta, ela é muito efetiva para a gente nas operações. Então tá mais aqui, tem mais uma aqui dica para vocês. Sempre quando ele formar essas estruturas assim, a gente simplesmente compra e vai embora com o preço. E sai onde? Próximo aos nossos próximos alvos, de pontos de resistência, pontos de suporte, depende para onde que o preço está indo, certo? Então a gente tem que analisar sempre esses nossos pontos de operação. E depois aqui, o preço tendeu a dar uma lateralizada devido a esse ponto aqui, mais ou menos, que ele tendeu a segurar aqui, ó, certo? Ele segurou aqui, então aqui a gente tem um ponto de nível de resistência da nossa microestrutura de mercado. Então o preço tendeu a trabalhar aqui um pouco, aqui a gente tinha uma lateralização, teve mais do que 2, 3 confirmações, logo próximo ao fechamento de mercado a gente conseguiria estar operando dentro desse range aqui, que ele ficou bem explícito para a gente, uma lateralização, certo? Então agora vamos fazer a nossa análise já pensando para segunda-feira, dia 20, certo? Então eu vou apagar aqui todas essas linhas aqui e começar a riscar nossas linhas aqui de suporte e resistência, pensando para nossa segunda-feira, como que vai se dar a nossa operação aqui, certo? Nossa perspectiva. Então a gente tem aqui nosso ponto de máxima, deixa eu só fazer a troca de cor aqui, já para deixar no nosso padrão aqui de operação, máxima, mínima do dia, vamos riscar aqui com a nossa Fibonacci, que ele vai dar nosso ponto de 50%, que é nosso alvo de operação. Deixa eu colocar aqui nosso alvo de operação, eu vou apagar essa linha e traçar os nossos 25% e 50% como de costume, que a gente faz em todos os vídeos aí, para que você consiga ter mais consistência aqui, riscando essas nossas linhas de suporte e resistência, certo? Então, antes de mais nada, se você não se inscreveu no canal ainda, eu vou pedir para que você se inscreva, tem o botão vermelho aqui abaixo do vídeo, é só clicar lá, se inscrever e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise em primeira mão toda vez que tiver algum vídeo novo aqui no canal, certo? E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links úteis, que é nosso link do grupo do Telegram e o nosso grupo de materiais também. E também tem alguns vídeos úteis aqui que é muito importante que você veja, certo? Então, continuando aqui, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Eu já tracei a nossa linha de tendência de baixa aqui, eu vou começar a deixar com uma cor branca. O nosso alvo a gente vai sempre colocar a cor verde aqui pontilhado, como a gente sempre faz, e nossos 25%, 50% em cor branca, que eu sempre coloco aqui, certo? Para a gente poder diferenciar. Essa nossa linha de tendência de baixa aqui, eu vou deixar lá na cor vermelha mesmo, como padrão que a gente já está acompanhando aí nos vídeos, para que não venha atrapalhar você, certo? Então aqui a gente tem nossa linha de tendência de baixa, que é a nossa principal, e aqui eu vou também estar riscando a nossa linha de tendência de alta aqui, ó, certo? Que são duas linhas que a gente pode estar acompanhando aí conforme o mercado vai acontecendo. Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui para o nosso dia seguinte? Dia seguinte de operação, eu digo, não dia seguinte, que vai ser dia 18, que dia 18 é um sábado. Dia seguinte é nosso dia seguinte de operação, que vai ser na segunda-feira, dia 20. Pessoal, caso o preço ele venha trabalhando aqui nesse nível já, ó, e ele rompa essa nossa linha de tendência de baixa aqui, a gente espera que ele vá buscar o nosso alvo aqui, ó. Buscando o nosso alvo, a gente simplesmente aguarda uma definição do mercado, ou se ele vai subir ou se ele vai descer. Então a gente tem algumas pequenas métricas aqui que a gente pode estar seguindo, onde que o preço vai tender a dar uma trabalhada, certo? Antes de buscar nossos níveis aqui, ó. Então a gente tem vários pontos aqui que a gente pode estar delimitando com que o preço ele pode dar uma segurada. Caso o preço rompa para cima aqui, a gente simplesmente vai com ele, ou se ele der uma segurada aqui na nossa linha de resistência, a gente simplesmente vai acompanhando o preço e aguarda a definição dele, certo? Se ele vier rompendo aqui para baixo essa nossa linha de tendência de alta, a gente simplesmente vem com o preço, certo? Segurando aqui, ó, respeitando essa nossa linha de tendência de baixa aqui, certo? Então rompeu a nossa linha de tendência de alta, simplesmente ignora ela e começa a seguir a nossa linha de tendência de baixa. Caso o preço rompa esse nível, vai com ele e analisa os nossos pontos anteriores, ó, o que a gente tem que o mercado pode estar segurando, tá? Então a gente tem aqui algumas métricas nossas aqui para a operação, certo? Se o preço romper aqui também, simplesmente vai com ele e vai de encontro ao fundo que ele pode estar indo. Se romper o fundo, a gente usa as nossas estratégias aqui para traçar nossas linhas de suporte e resistência e simplesmente vai a favor da tendência principal, certo? Caso o preço venha também, caso ele venha lá para cima, rompendo aqui, rompendo a nossa máxima também
desse nosso dia 17, a gente simplesmente traça as nossas métricas que a gente sempre tem aqui de 50% da movimentação do mercado e também os nossos 75% da movimentação do mercado lá para cima, certo? Conforme o nosso vídeo de suporte e resistência, linha de tendência de alta e de baixa que a gente tem gravado aqui, que explica essa estratégia. Vai estar o vídeo aqui na descrição, o link do vídeo aqui na descrição também, é só pegar lá e assistir, certo? Então aqui, pessoal, rompeu a nossa linha de tendência de alta, a nossa linha de tendência aqui de máxima, certo? A nossa linha de resistência, a gente simplesmente vai a favor da tendência principal, sempre respeitando ela, beleza? Então eu acredito que nesse vídeo aqui é só isso. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para que você deixe aqui nos comentários. Se fez diferença esse vídeo para você, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e, se possível também, se fez total diferença para você, você tem outros amigos ou familiares que estejam estudando, compartilhe o canal também para a gente sempre atingir cada vez mais pessoas aqui, certo? Se a gente está ajudando você, eu vou pedir para que você também ajude o canal aqui a estar crescendo e trazer mais gente para poder conhecer esse mercado, certo? Então aqui na descrição do vídeo vou deixar o link do Telegram, que é o nosso grupo de discussão, e o nosso grupo de materiais também. Tem o link também do Instagram, vou pedir para que você siga lá também no Instagram, para sempre estar acompanhando o que a gente está postando também, análise de mercado, um pouco mais de conhecimento, certo? E é isso aí, bons trades para vocês amanhã, e muito cuidado, sempre a favor da tendência, tá, pessoal? Sempre a favor da tendência, nunca vai contra ela. E tamo junto, galera. Bons trades para vocês, um grande abraço e até mais.